Bom dia, bom dia. Bom dia, comunidade mais linda do universo. Bom dia, você que nos acompanha agora. Esse programa, que está indo pelas redes sociais devido à pandemia, ele visa levar a verdade, primeiramente aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, que fazem parte do corpo da comunidade Importa Renascer, mas também aqueles que estão acessando agora e têm interesse em conhecer a verdade. Se você quer saber mais, ter mais informações, quem somos, enfim, você pode acessar www.importarenascer.com.br, ok? Nós somos de Cascavel e você é muito bem-vindo, nos conhecer hora que passar todo esse processo cauteloso da pandemia, ok? Muito bem, João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem em todas as áreas, A verdade. O ser humano tem uma sede pela verdade. Ele não quer ser enganado. Ele não gosta de ser enganado. Você quer ver isto? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, na hora o vendedor fala tão bem, mas tão bem desse carro que você se apaixona pelo carro. É o melhor carro que você já viu. E quando você compra, você começa a usar o carro e descobre alguns defeitos. Ou seja, você foi enganado. E isso faz muito mal. Uma outra coisa muito triste, Nós conhecemos vários pais que, por uma situação extremamente difícil que vivemos no país, crianças somem, são desaparecidas. E quando a pessoa não sabe a verdade, o que aconteceu com o meu filho? O que aconteceu com a minha filha? Às vezes passa-se 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o fato de não saber a verdade é um desgaste extremamente grande. Quando um pai e uma mãe perde o filho, morreu, foi sepultado, os pais fazem o luto. É dolorido? É muito dolorido, muito triste. Porém, a verdade palpável, empírica, ele morreu, ele foi sepultado. A pessoa enfrenta essa realidade. O desaparecimento é mais complicado, porque nós temos necessidade de conhecer a verdade. Um outro fato também com relação à política, todas as eleições, a expectativa é achar um candidato que fale a verdade, porque nós almejamos a verdade. De repente, alguém que você tanto confiou, não era aquilo que você imaginava. Enfim, mais uma vez a frustração, o engano. Ninguém quer ser enganado. Uma outra situação, vivemos um período de pandemia e que tantas informações nos chegam, que às vezes você está propenso a acreditar em tudo, às vezes você está propenso a não acreditar em nada, porque, afinal de contas, quem fala a verdade? Quem está nos falando a verdade de fato? Tudo isso gera muita expectativa, desconforto em todas as áreas. Nós queremos, desejamos a verdade. Em 1473, mais precisamente no dia 19 de fevereiro, nascia um moço chamado Nicolau Copérnico, na Polônia.
E esse moço cresceu, enfim, teve todos os seus estudos, ele se formou em medicina, matemática, astrologia e também em teologia. Serviu à Igreja Católica um bom período, inclusive as suas observações do sistema solar foi exatamente na torre da igreja na qual ele auxiliava. Esse moço constrói a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol como o centro do sistema e não a Terra. A ideia de Ptolomeu que defendia como a Terra o centro desse sistema solar. Na ocasião foi muito criticado, quase foi à morte por suas teorias, enfrentou dificuldades nesse sentido, e somente depois da sua morte, 100 anos depois, que a própria Igreja Católica reconhece a teoria como verdadeira. O que eu quero trazer isto para nós hoje? Verdade. A verdade. Às vezes nós acreditamos numa verdade defendida pelos pais, pelos avós, e pelo fato de eles exercerem autoridade sobre a nossa vida, nós acreditamos como verdade. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, eu sou mais propenso a acreditar nas teorias dos meus pais, dos meus avós, do que a verdade da palavra de Deus. Na ocasião, no século que viveu Nicolau, a teoria da Terra como centro era muito forte, defendida pelos estudiosos. Então, de repente, vem uma teoria nova e tudo que é novo, como assim? Como é que eu vou dar atenção a isso? Queria apresentar para você hoje que quando o Senhor Jesus fala e conhecereis a verdade vos libertará, ele está conversando com judeus. Ele está conversando com judeus que criam nele, que tinham todo o embasamento nas Escrituras, Velho Testamento, Lei de Moisés, e mesmo assim estavam totalmente obscurecidos no entendimento. Jesus vem apresentar algo extremamente positivo, novo, capaz de transformar o homem na essência. Em João capítulo 14, verso 6, ele é mais pontual, mais específico, quando ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus ele vem mostrar uma teoria que realmente muda a essência, a natureza do homem. De nada vale conhecer todo o Velho Testamento, toda a lei de Moisés e continuar com a mesma natureza com a qual herdamos de Adão e Eva lá no passado. Tendo desejo de uma libertação, tendo vontade de ser livre das garras e do domínio do pecado, mas isso de fato não acontecia. Era apenas um conhecimento de uma teoria, as leis de Moisés. E estas leis, elas têm por um objetivo de nos levar a quem? A Cristo. Estas leis,
elas apontam para quem? Para o Messias, para o profeta, aquele que viria, aquele que é o verdadeiro, aquele que é autêntico. Quando Jesus conversa com estes judeus, há uma resistência, a tal ponto que quando Jesus chega nesse diálogo em João 8:44, ele usa uma expressão muito pesada. Ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ou seja, estes judeus, quando aparece a teoria de Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Senhor, eles queriam matá-lo. Por quê? Porque não bate com aquilo que eu aprendi. Então, em várias situações, Jesus teve que sair de cena. Ele só não sai de cena quando ele tem diante de Deus a orientação, quando ele ora, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas chegou a hora, chegou o momento da cruz, chegou o momento tão esperado em que haveria o ápice, onde seria o alcance da raça, onde seria a libertação do homem através de uma obra providencial em Cristo Jesus. Eu sei que você ouvir isso pela primeira vez parece-me que não é verdade. E assim como Copérnico, assim como o Senhor Jesus, assim como outros homens da história, quando apresentaram verdades, foram rechaçados, foram excluídos, foram expulsos e alguns até mortos, como o caso do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a verdade, eu quero, mas dói, não é por esse meio, porque eu aprendi de outra forma e eu não admito que eu esteja errado. Quero apresentar para você o seguinte: você e eu nascemos pecadores. O fato de você ter uma religião, eu também tinha. O fato de você, desde a sua infância, ser a mesma religião, vai à igreja, dá o dízimo, ora, faz parte do ministério de louvor, tem a sua formação até teológica. Isso não muda nada a sua essência, a sua vida, a sua natureza. Somente a obra na cruz do Calvário é capaz de atingir o seu eu, de levar essa natureza com a qual você e eu nascemos, natureza de pecado, levar à morte no corpo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio exatamente apresentar isso. Quando ele chega em João 12:32, ele está falando, ele está orientando, ele está apresentando a verdade e dizendo o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que gênero de morte havia de morrer. Ou seja, ele está passando a informação autêntica, verdadeira. Olha, eu vim buscar e salvar o perdido, eu vim trazer um novo nascimento, eu vim regenerar o homem, mas é um processo pelo qual eu nasci, eu vou à cruz, serei levantado naquela cruz, e ali eu derramarei o meu sangue, mas ao terceiro dia o Pai há de me ressuscitar. E um detalhe, e juntamente com ele, ele vai ressuscitar todos aqueles que se dispõem a se curvar diante da verdade da palavra de Deus. Ou seja, eu e você,
Nós somos atraídos em Cristo, fomos crucificados com Cristo. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo nos ressuscita pelo poder de Deus. E hoje eu e muitos estão crucificados com Cristo. Experimentaram essa nova vida, de forma que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Hoje, aquela natureza com a qual eu nasci, natureza de pecado, ela foi crucificada com Cristo. Essa natureza com a qual você nasceu e você quer se livrar de todos os meios, ela já foi crucificada com Cristo. Ela já morreu na cruz do Calvário. O que você precisa fazer hoje? Reconhecer que Jesus, ao ser levantado da terra, ele te atraiu. E o seu e o meu velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Ao terceiro dia, ele nos ressuscita, de forma que hoje eu e você pode experimentar isso hoje, agora. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor Jesus, na conversa com aqueles judeus, ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você deseja essa libertação completa do seu velho homem, da sua natureza de pecado, isto acontece em Cristo Jesus. Não é comigo, não é na comunidade, mas é você, no seu quarto, na sua casa, onde você estiver, chegar diante dele e dizer: Senhor Deus, eu quero a verdade. Eu preciso da verdade. Não importa a opinião dos outros, eu quero a verdade. Revela esta verdade ao meu coração. E tenha a certeza que ele vai revelar isto a você. Ok? Excelente domingo para você. Foi um privilégio estar com você. Tenha um excelente domingo. Tá bom? Tchau.